Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a satisfação de receber a fisioterapeuta Daniela Guerra. E a especialidade dela é na área de uroginecologia. Vocês já ouviram falar nisso? Vão aprender dentro de instantes. Daniela, como dizia eu no introito desse programa, e falava, digamos, nessa sua dedicação a essa área de uroginecologia, até eu desconhecia, embora a terminologia nos indique de que se trata, não é? Mas eu queria, digamos assim, lhe perguntar, primeiro, por que você procurou se dedicar mais nesta área? Por que lhe chamou a atenção? Se era uma pendência sua para esse lado? Porque sempre quando a gente faz uma especialização, a gente faz porque preferiu aquela área, né? Teve um pendor. Então, a minha primeira indagação a você é essa sua escolha. Com certeza. Bom, a minha formação inicial, né, de fisioterapia foi na parte de ortopedia, né? Segui para a parte de reeducação postural global. E no consultório, né, por se tratar de uma especialização, a parte de uroginecologia, que envolve muito pessoas geralmente idosas, então a gente terminava descobrindo, diagnosticando, né, os problemas uroginecológicos na sessão de RPG. Né? Como também dou aula de Pilates, também no Pilates a gente trabalha muito a musculatura do períneo, né, todo o assoalho pélvico, fortalecendo essa musculatura. E, né, essa musculatura, a gente descobre que existem muitas vezes fraquezas musculares. Né? E diagnosticamos também no Pilates. Então ficou muito forte essa necessidade de buscar, né, o tratamento da uroginecologia através da fisioterapia. Então a gente começou a estudar um pouquinho mais sobre isso. Juntamente a essa parte pessoal, vem a questão da população. A população vem envelhecendo, né? E a necessidade desse tratamento é muito importante porque algumas pessoas apresentam um desconforto social, né? Imagine você estar na rua e a situação de ter a vontade de ir ao banheiro, né? E você não conseguir dar tempo de chegar ao banheiro. Né? Então, isso é um desconforto muito grande. E como os idosos, eles têm saído muito, né? A qualidade de vida, né, tem estado muito melhor, né? As pessoas vivem mais, então por que manter esse idoso dentro de casa por conta de uma vergonha, né? Por conta de não conseguir chegar ao banheiro? Né? Então vamos tratar essa musculatura para que o idoso tenha uma vida, né, mais social, mais saudável, né, e que se sinta melhor. Você aí abordou dois pontos importantes. Essa realmente é a longevidade que a população brasileira hoje está alcançando, né? E a segunda é também um cuidado que às vezes a pessoa não tinha orientação para isso, né? Às vezes, é um palpite meu, às vezes o cara saía até de fraldão por aí para poder passar vergonha na rua. Com certeza. Verdade? E você, então, com essa sua, digamos assim, prevalência nesse contexto, tem dado um suporte muito importante. E eu queria lhe perguntar, digamos assim, exatamente lá na sua clínica, essa demanda
ela é maior da área de urologia ou da área de ginecologia? Essa é uma pergunta assim, bastante interessante, porque como é uma especialização nova, pouco conhecida, muitas vezes essa demanda pode vir da urologia, né, ou da ginecologia, ou mesmo de outras áreas, porque muitas vezes, como são patologias que demandam muita timidez, muita vergonha de contar o que está acontecendo, então pode partir até de vir da demanda da psicologia e não da urologia. Às vezes a pessoa está fazendo a terapia e conta o desconforto de ter essa incontinência urinária ou fecal, né, que é também um dado importante. Ou às vezes o fisioterapeuta mesmo em outras sessões, no Pilates, no RPG, por ter uma maior proximidade com o paciente, ele se sente mais à vontade porque tem um contato mais frequente, às vezes, para poder chegar e contar, né? Então, muitas vezes, nós fisioterapeutas é que enviamos para que que vá ao médico, ao ginecologista, né, ao urologista, para que seja reencaminhado para a gente. Mas, assim, além disso, né, se vê que também a população acha que incontinência urinária é muito feminino e de idosos, né? Não só de idosos e feminino. Nós temos o público masculino muito, uma quantidade relevante, né? Principalmente porque o público masculino tem as cirurgias de próstata. Então aí, quando tem as cirurgias de próstata, a gente tem um encaminhamento da urologia. Né? E no caso das mulheres, né, grávidas, né, o aumento de peso, aí vem da ginecologia. Você colocou bem essa situação. Eu até ia dizer, não sei porquê, como a clínica hoje em dia, bem que os homens também hoje fazem muito pilates e tal, mas eu, na minha ideia, achava também que o elemento feminino frequenta muito mais o pilates do que o masculino, na minha concepção. O outro quer fazer musculação e tal, e tal, e tal. E o outro, de pilates, de um modo geral, né? As mulheres hoje querem a beleza e tal, né? Se apresentarem assim, com a estrutura jovem, Sim. né? Então, esse fato ocorre. Agora, você falou um ponto aí muito importante, exatamente você ter uma clínica que dê atenção a essas coisas que não existia. Às vezes a pessoa passava despercebido daquilo, por exemplo, na ginecologia, eu fiz ginecologia. Então, por exemplo, e obstetrícia. Então, os dois pontos, como você falou, gravidez, lógico, compressão, quer dizer, a necessidade exatamente de você ter a micção mais constante, né? Aí também começa a entrar a parte já da idade, né? Exatamente. Que você tem, digamos, a parte da bexiga, do Queda aparelho da bexiga. anterior, da vagina, Isso. que ela realmente começa a ficar flácida e a incontinência aparece com facilidade. O que eu queria lhe perguntar é o seguinte, quando você detecta alguma coisa desse teor e que você entra na sua fisioterapia, que o resultado, não é? Ou você diagnostica também, o resultado deveria ter uma necessidade do médico para avaliar se ali realmente não tem um componente orgânico para que aquilo ocorra, aí vocês automaticamente encaminham, não é? Isso até o momento pode ser feito dessa forma, mas assim, entramos na questão política, né? Porque como existe uma reforma agora, né? Tem a reforma médica, né? Sim. Tem o ato médico agora que foi liberado, então essa questão agora vai se modificar, né? Então, sim, na verdade, agora não vai, o cliente ele não vai chegar diretamente para o fisioterapeuta independente do médico, porque às vezes a pessoa sente que tem uma incontinência urinária
e já por conhecer, às vezes, pode procurar diretamente o fisioterapeuta e fazer um tratamento particular. Mas agora com a reforma, com o ato médico aprovado, precisa primeiro passar com certeza pelo médico. Eu sempre prefiro que passe pelo médico, né? Independente, mesmo que o paciente me procure, eu prefiro que passe primeiro para o médico, porque às vezes tem outras questões, né? Então, assim, a queda da bexiga, às vezes tem uma indicação cirúrgica e aí você vai fazer um pré-operatório, um trabalho pré-operatório ou um trabalho pós-operatório. Então, é um trabalho bem amplo, né? Então, não depende só da fisioterapia. Aí você citou um exemplo aí muito importante, porque é você fazer um preparo pré-operatório. Sim. Não é verdade? Sim, isso com é certeza. muito importante, até mesmo para que seja feita a cirurgia. Com certeza. Você fazendo uma espécie, não de uma prevenção, mas, digamos, de uma sustentação para o sucesso da cirurgia. Isso, né? Exatamente como é feito na cirurgia ortopédica, por exemplo, alguns ortopedistas pedem para que o paciente vá fazer um fortalecimento muscular antes de fazer a cirurgia. É verdade. Então, nos casos de cirurgia de próstata, nos casos assim da bexiga baixa, né, pode ser feito um fortalecimento muscular, né, adequado da região, né, no caso do períneo, tanto feminina quanto no caso masculino também, né, na região anal também, porque tem a incontinência fecal, no pré-operatório, para que se tenha um resultado melhor no pós. Né, isso realmente é algo que você pode entrar, digamos assim, dentro da sua fisioterapia, dando uma sustentação maior para que haja um sucesso na cirurgia. E como também, após a cirurgia, a necessidade que isso venha ocorrer. Porque hoje, inclusive, para da área masculina, a questão dessa incidência muito grande da parte da próstata. Outro dia eu estava falando aqui com um colega nosso, de que na parte de neurologia, antigamente não se falava em Alzheimer. Então eu até perguntei a ele, me diga uma coisa, o Alzheimer hoje está se encontrando mais e diagnosticando porque os meios, digamos assim, propedêuticos para você identificar a patologia ou se realmente a incidência está maior. Sim. Né? Eu acho que as duas coisas acontecem. Né? Mas, de qualquer maneira, inegavelmente que os meios hoje para você fazer um diagnóstico, antigamente você fazia no escuro. Eu, por exemplo, fiz obstetrícia na época que não se falava de ultrassonografia. Né? Então você entrava muito na experiência da convivência. Né? Agora, me diga uma outra coisa nesse campo, que vocês lá, por exemplo, têm, quando eu ia falando em incidência, essa incidência, e vou voltar a falar na área masculina e feminina, essa incidência maior para que vocês façam o acompanhamento, é na parte masculina ou na parte feminina ou é equilibrado? Bom, uma prevalência maior do público feminino por diversos fatores. Hoje a gente sabe que o número de mulheres, né, em termos de número de população, é maior do que dos homens. Então, só nesse ponto as mulheres já têm um número maior. Né? A quantidade de cirurgias que uma mulher se submete por conta de cesárea, né, os partos, tá? Então tem um número maior, então tem essa incidência. O aumento de peso, aí o homem e a mulher podem ficar um pouco equiparados porque o homem também ganha peso. Então assim, eu digo que mais as mulheres, né, por conta dessa questão, né, que já falei, e também a própria questão psicológica, que eu acho que a mulher tem um pouco menos de vergonha de contar que está com esse problema, até pela questão de ir mais a ginecologista do que o homem para o urologista. Né? Então, eu acredito que seja por esse motivo. Né? E, assim, como realmente os meios de comunicação divulgaram um pouco mais agora, né, essa área uroginecológica, né? Então, eu digo que, assim, 60%, né, a 70% chega a ser o público feminino, sim.
mas não só idosos, né? Não só idosos. Você citou um negócio que eu agora me lembrei, que essa questão, digamos assim, que se fala de queda de bexiga, uma linguagem popular, com esse processo hoje das mulheres até preferirem que o parto não se desenvolva para que ocorra normal, com a parte da execução da cesárea, eu tenho a impressão que diminuiu, e depois a limitação Sim. de prole, né? Então, o que é que acontece? Deve ter diminuído muito também essa parte de bexiga, e com a parte também de fisioterapia, do exercício que faz, né? Eu tenho a impressão que esse negócio de queda de bexiga deve ter reduzido com bastante. certeza. Né? Agora, assim, um ponto que eu gostaria até de falar, que os homens não sabem, é que muitas vezes as disfunções sexuais também podem ser tratadas com a fisioterapia uroginecológica. Né? Então, não é só a questão da incontinência urinária e da incontinência fecal. Entendi. Então, muitas vezes as disfunções eréteis, né, a gente tem um tratamento, né, com a parte de estimulação elétrica, né, não só os exercícios de contração, mas a parte de estimulação elétrica, que melhora, né, um pouco a disfunção sexual. Né? E muitas vezes esse público não conhece. Eu estou gostando do que você colocou, porque é uma notícia boa para os homens também, né? Que muitos desconhecem. Né? Então, vocês, telespectadores da área masculina, estão ouvindo a história, né? A fisioterapia, a importância também nessa parte eréctil, da parte sexual. Isso foi muito oportuno, essa sua observação. Então, agora, vocês quando começam a trabalhar com o paciente, vocês fazem esse acompanhamento constante até chegar àquele ponto que vocês dão alta, né? Sim, primeiro, eu sempre indico que primeiro a gente marque um bate-papo, né? Porque, na verdade, assim, é um tratamento que é muito íntimo, né? Então, primeiro você tem que criar, né, um vínculo, uma relação fisioterapeuta-paciente, né, de confiança, né, entre aspas, né, de entrega, que termina, né, sendo um pouco, porque é muito íntimo, realmente. Então, a gente combina sempre um bate-papo, né? Antes de chegar à avaliação até. Entendi. Né? Então, depois a gente marca uma avaliação onde a gente, né, vai realmente analisar como é que está a musculatura, né? Onde realmente o paciente tem que se despir, e depois a gente começa o tratamento. A gente, se consegue um tratamento com a melhora, assim, de autoestima, não só muscular, né, de 80%, 90% do quadro. Né? A gente, muitas vezes pode ser um pouco demorado, 2, 3, 6 meses até, mas assim, no início das sessões, os pacientes já relatam a melhora, né, tanto da parte, né, física e da parte da autoestima, porque muitas vezes esse desconforto pode, né, acarretar uma depressão, né, um problema, né, psicológico associado, por conta disso, né, também. Agora me diga uma coisa, já que nós estamos falando em incontinência urinária, nessas prostatectomias hoje, é muito comum aparecer a questão da incontinência urinária? Em alguns casos, sim. Né? Em alguns casos, os homens, né, têm aparecido no consultório com incontinência urinária após, né, a cirurgia de próstata. Mas isso depende de uma série de fatores. Né? Depende, né, de tamanho de canal, né? Então depende de uma série de fatores. Né? Mas porque não só o manuseio, dependendo da técnica usada, na verdade, questão de sonda. Exatamente. É um problema exatamente. sério, Exatamente. de sonda, né? Isso, exatamente. Então, isso aí pode dar esse relaxamento da musculatura e ocorrer um pouco dessa incontinência aí.
Agora, outra coisa que eu queria lhe perguntar é o seguinte, lá na clínica, vocês têm uma equipe e nessa equipe deve estar distribuídas hoje as especialidades, digamos assim, de fisioterapêuticas. Né? Vocês têm lá o setor e já encaminha, é mais ou menos isso? Sim, os setores existem, né? Diversas áreas, ortopedia, neurologia, distúrbio da articulação temporomandibular, RPG, quiropraxia, pilates, tem várias áreas. Mas muitas vezes nós mesmos terminamos indicando o paciente para a outra, vamos chamar assim, de subespecialidade, né? Mas algumas vezes vem pelo médico mesmo. Né? Vem pelo médico. Por exemplo, quando se atende a parte da uroginecologia, o que pode ser feito de uma forma contínua, conjuntamente, né, e posteriormente isolado, é a questão do Pilates, né, porque você associa o tratamento da fisioterapia uroginecológica ao Pilates. Entendi. E aí você tem um fortalecimento maior dessa musculatura, né, por conta dos exercícios que utilizam muito contração de períneo. Né? Então, você termina drenando, né, vamos falar assim, drenando para o Pilates. Então, a gente consegue, né, encaminhar muito o paciente dessa forma. Né? Você falou um ponto, e aliás você tinha me dito anteriormente, essa questão dessa articulação maxilotemporal, e que às vezes a pessoa tem a sintomatologia e fica perdida, né? Lá tem aparecido esses casos? Tem, com certeza. Tem aparecido, ultimamente, inclusive, eu diagnostiquei um caso onde a pessoa tem dor na cervical e dores de cabeça, mas não consegue distinguir, né, que essa dor, às vezes, ela pode estar se originando da mandíbula. Né? E da mandíbula são os estalos que a pessoa tem, as dores, às vezes uma má oclusão dentária pode causar também. Né? Então, já é uma outra área que é bem importante, que as pessoas também não conhecem. Né? É muito importante tocar nessa área por conta disso. Então, muitas vezes, quem manda o paciente, né, da articulação temporomandibular é o dentista. Né? O dentista. Está muito direto a ele, faz o tratamento, né, da oclusão e o paciente continua se cursando com dor. Né? Tem as tensões emocionais também, que muitas pessoas às vezes travam os dentes, enrijecem quando estão dormindo, né, por conta de outros problemas, problemas financeiros, problemas, né, de qualquer ordem, e travam na mastigação, travam quando dormem e acordam no outro dia, às vezes com dores no ouvido, dor de cabeça irradiada, e não sabem que às vezes é um problema da articulação temporomandibular. E agora até outro dia eu te ouvi uma pessoa que na hora de dormir já usa uma prótese para poder evitar, né, esse desgaste, a dor que aparece, não é verdade? Exatamente. Está sendo muito usado com isso, certeza, né? Nessa parte dessa coisa assim. E vocês também lá, essa técnica que vocês usam, ela é uma técnica, não tem, digamos, um artifício especial. É dentro de todo o procedimento que vocês acham, e aí então vocês introduzem o que deve fazer, digamos, de exercício. Da articulação assim. temporomandibular? Isso. O tratamento da articulação temporomandibular, eu acho muitas vezes até um pouco mais complexo a nível profissional do que a da uroginecologia, porque envolvem muitos profissionais. Dentista, médico, psicólogo, tratamento de reeducação postural, o RPG. Então, são vários pontos, né? Então, quando a pessoa tem dor, a própria fisioterapia com os recursos de eletroterapia para diminuir a dor, né? O ultrassom, o TENS, que são estímulos elétricos que relaxam a musculatura. Então, é um tratamento bastante amplo. Então, tem vários focos. Eu chamo até que é um tratamento
vamos dizer assim, multifocal e multiprofissional, né? Multidisciplinar, né? Envolve várias áreas, e inclusive o psicólogo também. Você falou aí também nessas excitações, que vocês usam eletroexcitações, isso vocês lá utilizam? Né? Utilizamos sim, bastante. É porque não deixa de ser uma eletroexcitação, na minha concepção, que hoje você, quando vai fazer uma fisioterapia com algum comprometimento muscular, você tem a história do TENS, né? Isso. Que aquele TENS é calcado exatamente numa excitação por aquele músculo, né? Exatamente. Além do TENS, a gente também, assim, prefere também usar muito a parte manual, né? Porque tem várias técnicas, né, manuais, a terapia manual é muito rica, tá? Então, não só ficamos nessa questão de aparelhagem, mas também na parte de terapia manual, que é onde entra todo o trabalho de fisiologia, né, do fisioterapeuta, né, na parte muscular mesmo. Me diga uma coisa, então lá na clínica também, ou qualquer, digamos, fisioterapeuta, que ela está habilitada a fazer, eu não tenho a menor dúvida. Mas essa parte que você falou, exatamente dessa parte manual, que você lá tem pessoas massagistas, vamos botar assim, tal, que faça só essa parte. Não, temos pessoas que fazem o trabalho de massoterapia, sim, né? No caso, massagem relaxante, né? Corpo inteiro. Vocês né? lá também tem Temos, né? E tem as pessoas que fazem, no caso, dentro mesmo do tratamento fisioterápico, às vezes temos necessidade de fazer alguma massagem para relaxar a musculatura, que a gente chama assim, massagem para trigger point, que são os nódulos musculares, as tensões musculares. Então, é uma massagem mais localizada, né? Que a gente não faz só a massagem, a gente coloca juntamente com outras técnicas, né? Junto com outra técnica. Então, tem a parte elétrica, né? Tem a parte de alongamento, que a gente usa muito, as manipulações, e também a parte, né, de massagem, que geralmente, né, é o que os pacientes gostam muito, né? Porque relaxa, né? Então dá aquela satisfação. Isso que você está dizendo, isso é uma coisa muito importante mesmo, porque essas massagens, elas trazem esse relaxamento, né, das pessoas que lá vão atrás dessa necessidade, né? Agora, me diga uma outra coisa, assim, de um ponto de vista muito importante para os nossos telespectadores, eu digo assim, masculino e feminino, de recomendações que você poderia, digamos assim, transmitir, coisas, por exemplo, que as pessoas têm e, em vez de procurar, não procura o profissional, está entendendo? Seria uma recomendação para que essa pessoa encontrasse o amparo para aquele processo que está lhe acometendo. Tem alguma recomendação especial que você pode, digamos, chamar a atenção dos nossos telespectadores? Bom, com certeza, né? Na verdade, assim, recomendações são inúmeras. Então, essas, né, que você vai dizer. São inúmeras, mas assim, a princípio, o que eu sempre falo, né, de um modo geral, é que as pessoas precisam sempre estar se movimentando, né? Eu acho que a movimentação, ela dá a saúde mesmo, né? Aquela sensação mesmo do não enferrujar. Então, eu brinco muito com meus pacientes pedindo que se alonguem, se mexam, né? Façam atividade física, né? Lógico que é uma atividade física orientada, não excessiva, né? Cuidar da coluna, porque também a coluna, as dores lombares, né, e cervicais também limitam muito, porque é muito desconfortável se sentir dor, né? Então eu sempre falo isso, alongue, faça exercício, cuide da coluna. E assim, eu acho que em relação até à incontinência urinária que a gente estava falando, né, o exercício ele também vai ajudar, porque você vai ter uma diurese melhor, você vai ter uma transpiração melhor. E não ter vergonha de procurar um médico, né, de procurar o fisioterapeuta, de contar o que sente.
Porque às vezes é um dado que é pequeno e que pode ter uma importância muito grande na hora do diagnóstico. Então, muitas vezes o paciente demora muito de contar, às vezes, que tem incontinência, quando já poderia ter contado na primeira, segunda sessão, né? Então, a gente às vezes tem que ficar buscando, né, puxando que o paciente conte para a gente, né, o que é que está acontecendo. Porque às vezes a gente percebe que o problema, às vezes a pessoa chega por causa de um problema na lombar e a gente começa a fazer o tratamento de RPG, mas vê que o paciente não está bem psicologicamente, então a gente tem que cavar um pouquinho, buscar um pouquinho para descobrir onde é que está o problema, para poder a gente... E aí muitas vezes a gente descobre a questão da incontinência urinária, por exemplo, né? Mas eu acho que assim, a dica, né, mais importante que eu acho é a pessoa se movimentar, se alongar, né, tá sempre fazendo, né, uma atividade física. Eu acho que isso se alimentar bem, né, eu acho que é fundamental. Eu lhe pedi exatamente para você fazer essa recomendação, porque às vezes a pessoa relaxa, não é? Vai deixando, mas isso não é isso, aquilo, depois e tal, vou ver, quando na verdade deveria procurar o profissional para poder lhe orientar nessa questão. Hoje, felizmente, a população hoje está muito sábia na necessidade de realmente se exercitar e não ir para o sedentarismo, porque traz as consequências, digamos, para todo o organismo, não é verdade? Eu me lembro bem que, numa certa época, uma parte um pouco antes, depois eu ainda peguei a parte clínica, que às vezes você operava o paciente e deixava o paciente em repouso. Então, logo depois aí apareceu. Quanto mais rápido você se movimentar o paciente, não é verdade? É melhor para a recuperação, sob vários aspectos, em vários setores, né? E se às vezes você, aí vem também uma parte sua, que às vezes você, por exemplo, não pode tirá-lo do leito, mas está lá a fisioterapeuta fazendo exercício com ela lá naquela posição. Com certeza, não é verdade? Com certeza. Porque a recuperação está pronta, sem trazer as consequências, principalmente dessa parte vascular, que é grande, né? E também pulmonar, pela estase pulmonar. Exatamente. Né? Eu até brinco sobre um certo aspecto, no sentido de que quando eu vejo as pessoas, ou mais idosos, que vai para o leito, se não tiver cuidado, digamos assim, desse tipo, profiláticos, né, ele vai pegar uma infecção respiratória, que não tem a menor dúvida, e, digamos assim, o final não é muito satisfatório. Né? Essa é uma preocupação muito grande da fisioterapia, principalmente hospitalar, Isso, né, que é uma outra exatamente. área, né, de não deixar o paciente restrito ao leito, né, tentar sempre que possível colocar o paciente para sentar, né, e tentar caminhar, né, quando é possível. Quando não é possível, a gente, né, mantém as técnicas passivas mesmo no leito vocês para poder né? tentar manter, né, o organismo em movimento, né, de alguma forma, para que se tenha, né, um resultado bom. Mas eu acho que o mais importante do paciente acamado, né, também além da questão física, né, é a questão psicológica também dele querer o apoio, do apoio dele se sentir bem, de querer, né, ficar em pé, né? Isso ajuda bastante, porque muitas vezes quando se está em hospital, que o fisioterapeuta aborda, né, o paciente, vamos sentar um pouquinho, não, deixa para depois, eu estou um pouco cansado. E às vezes o fisioterapeuta naquele momento está sendo até um pouco chato, inconveniente, mas o objetivo, né, é melhorar essa circulação, né, melhorar, né, toda a parte de equilíbrio, né, que muitas vezes é importante para a recuperação. É verdade. E em hospital, às vezes, você tem essa vantagem porque você faz aquela caminho de Fowler, você faz essa movimentação que já melhora um pouco, principalmente essa parte de estase pulmonar, que eu quando sei que paciente foi para estase pulmonar sem poder
digamos, ter essa parte fisioterápica, as consequências não são muito boas. Agora me diga uma coisa, só, Daniela, para terminar. Eu tenho a impressão que às vezes a gente vai fazendo um bate-papo e o tempo vai passando. E eu acho que você já deu a sua mensagem, inclusive nas recomendações agora que você fez, digamos, com muita sabedoria. Teria alguma outra coisa nesse final que você quisesse ou gostaria de pontuar? Esse é o momento. Bom, assim, a fisioterapia, né, cresceu muito, né, no sentido de visibilidade, de importância, né, graças a Deus. É um trabalho muito bonito, né, apesar de ser muito bonito, né, também se torna algumas vezes um pouco cansativo, né, chato, porque é um trabalho eu brinco dizendo que é um trabalho de formiguinha constante, né, que você tem que ir muitas vezes. Então, o que eu posso dizer para os pacientes é que, assim, não desistam da fisioterapia, porque aquele tratamento, né, chato, contínuo, você tem um resultado bom, né, mas depende da constância, né? Então, uma outra recomendação é não largar o tratamento, porque essa questão de largar o tratamento ou faltar o tratamento repercute lá na frente, né? Gostei muito dessa sua observação, porque aí, telespectador, é muito oportuno. Não pode desistir, tem que continuar, viu? Muito obrigado pela sua presença e os seus conselhos. Viu? Obrigada também. Satisfação. Vamos.